Aqui é Usando na Net, a gente pode falar sobre qualquer assunto, né, Ana Mary? Mais ou menos, né? Tudo tem É, limite. claro. 5 minutos de atraso. Ah, entrou, garoto. Eu não tô ouvindo, tá tudo E esquisito aí? aqui. Ah, agora sim. Cara, eu tô. Não estava aparecendo o botão de solicitar a entrada aí. Tava o quê? Como é que é? Não estava aparecendo o botãozinho para solicitar a participação. Ah, eu acho que é porque você tá novato aí no assunto. Deixa eu dar uma assinar aqui pra galera. É, Porque. E nossa bom, amiga eu acho que Beth, você hein? Nossa amiga não Beth. estava não tava público, né? Ah, Beth hoje tá fazendo um show e aí me presenteou com você pra gente falar sobre esse tema aí meio polêmico, né? Esse tema, né? Amor livre e É, assexual. não é muito popular, né? Não é muito popular e já perguntaram aqui qual o objetivo dessa live. Qual o objetivo, Bartô, dessa live? As lives precisam de um objetivo? É, eu fui convidado. Você foi convidado. O nosso programa se chama Usando na Net. Eu tô com calor, já tô usando aqui com esse cabelo. E é o seguinte, é, a gente sempre escolhe uns temas assim com uma certa antecedência, só que dessa vez a gente escolheu em cima da hora e aí foi esse mesmo. E aí a Beth não poderia participar. E como ela conhece uma galera interessante aí de Brasília, eu tenho visto que as pessoas de Brasília são bem mais antenadas, eu tô sentindo. A galera da música, né? A galera da música é mais. Você trabalha com o quê, Bardô? Você também conheceu a Beth nos palcos? É, eu sou músico, né? É, eu sou músico, sou produtor aqui Aham, em Brasília. Eu produzo alguns eventos na área do folk, eventos da área de folk medieval. aham. Eu conheci a Beth, na verdade, num trabalho musical. A gente tinha uma banda chamada Cerrado Celta. Ah. Eu a conheci, inclusive, em um desses eventos que acontecia aqui em Brasília. E na época eu ia, era uma das atrações desse evento, e aí colocaram a gente para tocar junto lá. Ela era da Foi assim que eu Sarai conheci nessa Dona Beth. época, aquela banda diferentona. Ela era do Kervan, mas nessa época foi um trampo solo que ela tava. E aí a gente fez um combinado, assim, toquei com ela num desses eventos. Ela tá Eu super toco gaita de fole, alguns instrumentos assim bem, digamos, exóticos. exóticos. Bem, bem E vocês. aí a Beth me ajudou, né? E aí É. a gente tocou nesse evento, era um festival de temática medieval E vocês já que participaram acontece aqui no de Brasil. programa de rádio também, né? Vocês já falaram em programa de rádio sobre qual Na assunto? verdade, foi um programa que da Rádio Federal aqui de Brasília, Na Rota do Rock. Na Rota do Rock. A gente fez um show na verdade, eu estava lançando um clipe meu Aham. na época, e aí o Birita, né, do Biquíni Cavadão, tem um trabalho solo Conheço, também na linha folk, e coleguinha. aí ele fez um show Solo aqui em também. Brasília, a gente arrumou um show com ele. No dia do lançamento desse clipe, e aí o Birita fez o show dele, assim, lançou um CD dele aqui em Brasília. Aham. E aí a gente estava lá para falar, eu e a Beth, a gente foi lá para falar desse show. A Beth também ia fazer umas participações comigo lá nesse dia. Aham. Foi bem interessante, Eu foi uma lembro, experiência legal. eu ouvi esse programa de rádio, foi bem interessante. Tem um ano já, né? Um ano ou dois? Tem mais, 2 anos. Tem 2 anos, 2 anos, 2 anos. É. Foi. Então, Foi um dos videoclipes. videoclipe. Ah, é o videoclipe que ele fez. Ele fez, Foi. vocês fizeram. A música Jolie, quem quiser ouvir, é só ir lá no Spotify. Festa na Taberna, vocês vão encontrar lá as músicas do Bardot. Bardot, Bardot performático também. E vem cá, aí a Beth me É, ofertou você para nós falarmos sobre esse lance de amor livre versus isso, assexuados. E aí isso. você Só queria sexual. contar um pouco da sua experiência, mas assim, a pegada que a gente estava querendo para esse nosso programa, o Usando na Net, assim, é com ousadia que a gente comenta os assuntos, mas sem pornografia nem promiscuidade, nada disso. Que isso aí já tem demais, né? E a gente é diferente, a gente não quer ser mais do mesmo. Então, É.
A gente podia começar falando aquele lance de um tópico que eu falei sobre o amor, que o amor começa assim, no nascimento, a mãe. Primeiro amor que a pessoa tem é da mãe. Aí o pai, aí depois os irmãos, caso tenham, né? Depois os amiguinhos, aí a pessoa vai crescendo, o indivíduo vai crescendo. Os amiguinhos na escola, pá, vão tá, vai descobrindo isso e aquilo, até que chega numa fase, ou adolescente ou adulta, que descobre alguém, uns, outros, tá, não sei o quê, e começa a se relacionar, e aí vem o tal do sexo, que hoje em dia não é mais tabu, né? Já foi-se o tempo que sexo era tabu. Hoje o tabu Para é muita gente Hoje o tabu é o contrário, né? Hoje o tabu é quem é, não faz, quem não pratica. Que isso aí a gente é. vai falar no final. Eu vou falar no final. E aí, é, eu queria que você assim falasse pra gente o que seria o conceito de amor livre, que não é o que muita gente pensa que é, né? Do seu ponto de vista, amor livre. Cara, essa coisa do amor livre, assim, eu já acho, já quero deixar claro que tudo que eu vou falar aqui é de respeito a mim, tá? É a minha opinião e serve só para mim, única e exclusivamente para mim. Claro, mas assim que é, assim tem que ser. Essa questão de amor livre eu já acho o termo errado já, porque todo amor é livre, cara. Você não é obrigado a amar ninguém, né? E nem é obrigado a ninguém é obrigado a te amar. Ninguém tá te amarrando e falando, ame. Então, o amor é livre. Isso independente de qual tipo de amor a gente esteja falando, o amor é livre. Tem É. pai que não ama filho, tem mãe que não ama filho, tem filho que não ama pai e é sangue, e é irmão e tem o relacionamento, né? Enfim, a gente fala até que os amigos são os irmãos que a gente escolheu na vida, tem essa coisa toda. É. Mas eu acho que o ponto aí é a questão do amor. é, Nossa, eu odeio essas terminologias também, mas tem o amor eros, o amor ágape, mas acho que entrando nisso para poder É uma dar sentido para a babaquice, coisa toda, né? a gente Uma está falando babaquice. do amor, a gente está falando, acho que você quer falar do amor entre uma pessoa e outra, sexo e etc e tal, Aham. né? É um amor de um casal ou trisal, ou que seja lá O o que que for, né? for, O amor de um não importa. nesse sentido. E, cara, e aí quando entra nesse aspecto, a primeira coisa que eu acho essa questão do amor livre, né? Entrando nesse ponto especificamente do amor livre, que Uhum. tem muita gente que fala que tem relacionamento aberto, né? Eu acho é um termo que eu tenho ojeriza, assim, relacionamento aberto. As Porque pessoas não isso pode ser sabem o que qualquer estão coisa, né? falando, né? Falam como se tivesse propriedade. Pode ser qualquer coisa, né? Só que no geral é putaria. No final das contas é putaria. É a galera que cria um tipo, que dá uma terminologia para pra um tipo de relacionamento que ela quer ter e tenta justificar o relacionamento que ela tem com esse termo, né? Eu já vi um monte de gente no YouTube, né? Falando, olha, eu vou explicar o que é um relacionamento aberto. Você fala, meu amiguinho, você não sabe nem o que é um relacionamento. Você está saindo das fraldas agora e vai explicar o que é um relacionamento aberto. E aí, quando entra nessa parte de relacionamento aberto, cara, cada relacionamento é um universo muito complexo pela união de dois ou mais universos. É porque Então, cada um, é, né? você, cada um é cada um Vai e falando aí que quando vou pegar a juntam minha ainda gata aqui. Vai falando aí que eu vou falando com essa moça do quadro aí, ó, essa moça bonita do quadro. voltei, voltei. Então, eu Bonita acho ela, assim, né? cara, eu acho Bonita. que essa questão, demais, eu acho que essa questão de relacionamento aberto, eu não gosto muito desse termo, mas muito embora as pessoas usem muito isso para explicar ou para justificar ou para colocar ali numa forminha o relacionamento onde não existe afeto, né, de fato, de verdade, assim, É, existe as pessoas às vezes uma confundem tensão sexual. com As pessoas promiscuidade, né? confundem a falta de responsabilidade, a promiscuidade com o relacionamento aberto. Amor livre. Mas tem gente sei lá, acho que faz isso, não vou dizer da maneira correta, porque eu acho que não existe certo e errado nesse aspecto. Mas eu acho que o que é certo nesse aspecto tá todo mundo feliz? Tá todo mundo bem? Uhum. Tá todo mundo ok com a situação? Porque se não tiver, acho que é o ponto divisor, é o ponto É. que coloca assim, ó, se está todo mundo feliz com aquilo, ótimo. Se não está, então tem alguma coisa errada, Aham. tem alguém fazendo merda, né? Então,
essa questão do relacionamento aberto, primeira coisa, ele tem que ser aberto em via de mão dupla, né? Não é só Claro. aberto, ah, não, eu tenho um relacionamento aberto, assim, aberto para mim, mas ela fica lá, casta, dentro de casa, não pode sair. É que É, é bem complexo. as pessoas precisam assim, de dogmas, não, de leis, de imposições, né? Elas precisam de liderança, de um líder para dizer o que é o que. Elas por si só não conseguem é, relacionar, e aí fica amor livre, promíscuo. Então tem que ser tudo certinho, Eu acho que as pessoas elas bonitinho, no precisam de uma papel. afirmação externa. Eu acho que as pessoas, no final das contas, elas precisam de uma afirmação externa, elas precisam de uma certificação, precisam de dizer, que alguém diga, olha, o que você está Certificação, fazendo é é. tudo bem. Por Falando, exemplo, tá tudo bem você fazer, porque o nome disso é tal coisa. Aí quando alguém definiu aquilo, aí a pessoa, ai, que bom, não, então não tô errado, ó, fulano de tal disse lá, o uhum, Prem-Baba da não sei das quantas, disse que isso é ok, é normal, então é você que é doente, vá se tratar, é, sabe? As pessoas vão para esses extremos. Mas, cara, essa questão de relacionamento, eu falo por experiência. É uma coisa que, primeiro, o principal de tudo. A primeira coisa que você precisa ter, se você está pensando aí, se você é um casal e está pensando, vamos colocar mais alguém na relação, vamos fazer mais. Cara, primeira coisa, amor a si respeito, próprio. Você precisa se amar pra caramba. Você precisa se amar. Por quê? é verdade. Porque pode chegar num ponto em que você vai estar se doando tanto em função do relacionamento que você está deixando de se amar, você vai estar se ferrando. O segundo ponto, que eu acho que assim, vamos dizer assim, os pilares, né? Eu serve para mim, serviu para o meu relacionamento. O segundo Claro. ponto é respeito afetivo. Respeito. Você tem que ter Respeito muito é bom e todo respeito mundo gosta. pelo Né? outro. Mas assim, é respeito afetivo mesmo, respeito pelo que o outro está sentindo, respeito pela história que você já tem ou pela história que você está começando a construir. Uhum. Não tem cabimento. Eu já vi gente, esses youtubers da vida, e, não, porque eu namorava o Chico, e aí eu me apaixonei pelo Serginho. Mas o Serginho e o Chico não se dão bem. Mas aí eu conversei com o Serginho, conversei com o Chico, assim, se eles não se toparem, tá tudo bem. Cara, que porra é essa? Tipo assim, tem dois caras que, desses três, tem dois que não estão felizes. Então, o Mas que o você tá nome fazendo não disso, é, Bardô, sabe, não é é. falta de maturidade. São pessoas que entram em relações, mas não têm maturidade mesmo, né? São infantis. E aí dá nisso. Dá nessa coisa de. Eu acho. Tudo errado. Beth Tudo tá errado. falando, tá no show. Então, eu vejo dessa forma, sabe? Tipo, Apresentando. Ah, eu acho que essa questão de relacionamento aberto, de namoro, isso é super possível. Sabe, você tem igual eu vivi um trisal. A pessoa, como assim? Você, cara, mas não, mas isso não existe, porque você sempre vai amar alguém mais, você sempre vai. Cara, cada relação é uma relação. uhum. Cada vida é uma vida. Não adianta você. Porque a gente tem mania, é uma mania De rotular. primitiva do ser humano, de rotular, principalmente de rotular. E antes de rotular, a gente tem mania de para esse rótulo que a gente dá, vai com a assinatura de todas as nossas experiências. E os Às traumas. vezes as pessoas Nossa. tiveram traumas, a experiência envolve tudo, né? O trauma, o que foi bom, o que foi ruim. Só que as pessoas esquecem de considerar que as outras também têm experiências. Então, às vezes aquela experiência dela é incompatível com a sua. Uhum. Então, a sua regrinha não serve para aquela pessoa e nem daquela pessoa serve para você. É. Então, mas uma coisa cabe em todo lugar, que é amor e respeito. Amor a si próprio e respeito pelo outro, independente se você ama ou não o outro. É. Porque muitas vezes conheço muita gente que tem um respeito muito grande pelo outro e a gente vê, cara, isso não é amor. Isso é uma dependência de algum outro, por qualquer coisa. É uma dependência psicológica, Uhum. é uma dependência Financiar. afetiva, é uma Financeira. dependência afetiva, às vezes até assim, uma nostalgia. A gente viveu um tempo tão bom, cara, mas hoje vocês não vivem esse tempo também. A pessoa fica com o outro pela nostalgia. É. Então, às vezes o amor já passou. O E que essa daqui não, também, Bardô. Essa aqui é a não principal, né? é a Financeira. dependência financeira. Eu nem entro Assim. nesse ponto porque essa é a mais clara e objetiva de todas, né? Essa. Claro. Mas acontece. E às vezes eu vejo eu não sou nenhum especialista, mas assim, a gente tem experiência de vida. Às vezes eu vejo tanta gente que está com um relacionamento em crise, e fala, não, vamos apimentar a relação. Apimentar.
É péssimo isso. Cara, apimentar a relação. Aí vamos fazer, olha só, Colocar vou mais dar um na jogada ou ir pra casa vamos, de swing. vamos colocar vamos pôr um pouco de polêmica aqui. Se você está num relacionamento e o seu namorado ou a sua namorada, enfim, seja quem for, Uhum. sugere, vamos apimentar a relação, vamos colocar uma outra pessoa, certifique-se que isso é de mão dupla, para ver se realmente a coisa é real. Vai Porque a dar pessoa certo. que quer É. apimentar a relação, a pessoa que quer apimentar a relação para apimentar só para ela, esse egoísmo, cara, é compreensível, claro. Mas eu vou falar, não, tá arrumando desculpa para, como dizia o povo antigo, né? Tá procurando chifre na cabeça de cavalo. É, a coisa tem que ser, todo mundo tem que estar feliz, cara. A coisa tem que, tipo, não adianta eu falar assim, não vamos apresentar a relação e isso só vai ficar bom para mim, né? A outra As pessoa pessoas são fode lá. egoístas, Bartô. A galera é muito Natural, é natural, egoísta. Eu não é sei o que natural. essas mães ensinam. Eu acho que. Aí eu vou começar a ser chata. Mas eu acho que as mães, às vezes, são egoístas para com seus filhos. E aí elas criam crianças e adultos também, igualmente egoístas ou até mais. E aí vai passando Uhum. sucessivamente. E é uma legião de pessoas com ego daquele tamanho que não olham para os outros, só para si mesmo. Aí querem se Cara, a relacionar. gente, E aí a relação fica uma M, né? Porque a só olham para o gente vê próprio isso umbigo. quando a gente vê isso, por exemplo, quando eu vejo aquele outdoor lá de Curitiba, né? Os privilégios lutando para acabar com os privilégios dos deficientes. Porra, mano, sério? Tipo, é sério? Você acha que a galera é tão privilegiada assim? Falta empatia, né? Falta Cara, empatia. essa empatia dentro do relacionamento, bicho, é uma coisa que eu tô coçando a cabeça aqui, porque esse papo Nervoso. me dá um Esse papo negócio. dá um nervoso. É, Porque, um cara, você frenesi. fica. É porque eu lido com isso. Às vezes eu lido com as pessoas. Por exemplo, eu estava nesse relacionamento, tinha muita gente que chegava, mas vem cá, como é que isso funciona? Eu falei, cara, eu respondi a pergunta com outra pergunta. Eu falei, por que que você quer saber como funciona? Não, porque cara, eu acho isso muito legal, eu até pensei em fazer também. Eu falei, cara, então procura o seu meio para fazer isso. Tipo, no seu relacionamento você tem que se achar nesse Mas sentido. aí que Não tá, adianta Bardô. você querer espelhar um relacionamento com outra pessoa. Ah, não, mas eu vou fazer igual você que vai dar certo. Não, Não, porque você não está sorrindo comigo. a galera é gado, a galera quer imitar. É aquele bando de É, gado, o bando de ovelha que precisa de um pastor lá para ficar tocando. E se fizer diferente, ó. E se fizer igual, é, é assim. Diferente, ó. Aí é por aí. pra Mas periferia, vai embora. agora Faz o igual, povo, tá o povo legal. Todo mundo igual. Isso é horrível. é a Isso é eterna horrível. busca pela felicidade, né? Só que aí às vezes você vê alguém feliz e aí você quer copiar a receita, né? Não, o que que você fez? Mas, Não tem cara, receita. sua trajetória é uma, da pessoa é outra, sua É. experiência é uma, da pessoa é outra, sua vivência é uma, da pessoa é outra. Então, não adianta querer viver a vida dos outros, sabe? Eu vejo, eu convivo às vezes é igual, convivo com pessoal de personal trainer, pessoal tem um amigo Academia. que é atleta de fisiculturismo, essas coisas, e as Ah, pessoas, eu não posso sair com ele na rua, a gente não pode ir na academia. Eu vim cá, cara, o que que você toma para ficar desse tamanho? Ou qual exercício você faz para ficar desse jeito? Ele sempre respondeu, ele falou, cara, eu faço os exercícios que meu corpo pede, eu como e tomo aquilo que meu corpo necessita. Você precisa procurar um profissional para descobrir o que é que seu corpo precisa. Ele sempre dá essa resposta. E, cara, relacionamento é do mesmo jeito, sabe? mesmo. Tipo, mas o que que você fez para encontrar a pessoa certa? Cara, eu vivi minha vida. Pô, É. mas você tem duas pessoas, como assim você não estava bom com uma? Eu falei, cara, então, aconteceu, eu não estava correndo atrás, eu não estava, aconteceu É porque o e ser é legal. humano, ao mesmo tempo que olha para o próprio umbigo, ele também é muito curioso. É uma coisa assim, uma dicotomia, né? Uma coisa assim que não tem muito, não faz sentido, não encaixa. Você olha para você, mas você é curioso com a vida do outro. Aí fica, né? A cabeça fica assim, É, fica assim. é, Agora vem cá, e é, essa galera que prefere morar em casas separadas? Tem a galera que casa, junta os cara, trapinhos no tradicional. E tem a galera que fica cada um é, na sua. Quais são os prós e contras dessa eu, escolha? por exemplo, eu penso muito nisso, eu fui casado antes da minha atual companheira, eu tive um outro relacionamento, e quando esse relacionamento acabou, eu falei, olha, eu nunca mais vou me casar. Não dá. Até porque esse meu relacionamento foi tipo, com a minha primeira namorada, a gente ficou junto
por 10, quase 11 anos, Uma e eu não década. tinha me relacionado com mais ninguém, assim, nunca traí, nunca, eu fiquei por, foi minha primeira namorada, eu casei com a minha primeira namorada, fiquei com ela 10 anos, e aí quando esse relacionamento acabou, que eu descobri o mundo, lá com meus 25 anos, eu fui para Amsterdã, olha Uau, só, fui uau. para Amsterdã e eu descobri o mundo, aí eu falei, eu nunca mais vou casar. Eu falei, se eu casar, vai ser até assim, ó, velho, se eu arrumar alguém, vou ter um relacionamento sério, alguém vai ficar lá na casa dela, eu vou ficar aqui na minha casa, porque eu fui criado, minha mãe, assim, com organização, era uma pessoa extremamente exigente com isso, e eu acabei sendo criado dessa forma também, eu falar, cara, vai ser extremamente difícil conviver comigo, porque Tem eu toque. Você é uma pessoa dividia que tem toque, minhas né? roupas, Mania. total, total, Toque. total. Mas eu Não tenho também tenho mais, toque. por conta do relacionamento, que eu tive que me tratar, porque eu entendi que eu estava doente. Eita. Eu falei, cara, isso tá errado. Enfim, mas aí eu falava isso. E eu pensava mesmo, falei, cara, eu quero viver na minha casa, a pessoa na casa dela, eu achava isso totalmente possível, assim, eu achava, pra mim. Aí eu Uhum. descobri que pra mim, isso não ia rolar. Não ia Por quê? rolar mas por minha causa mesmo. Pra mim não ia rolar por quê? Porque, bicho, eu crio uma dependência afetiva das pessoas, assim, que se eu não, meu filho mesmo, minha filha, pra você tem ideia, minha filha, eu falo, às vezes eu falo com ela assim, filha, eu já disse pra você hoje que eu te amo. Meu Deus, Ela, pai, eu acho que essa é a 10ª você é vez. muito Acho que, tipo carentezinho. assim, Você eu é mais estou, carente que nossa, eu sua preciso estar filha. falando o tempo todo. Uh, muito mais. Eu preciso estar falando o tempo todo, eu preciso estar ouvindo o tempo todo. Então, aí eu ficava nessa, falei, cara, Coisa não, ela lá, engraçada. eu aqui. Mas não era por desconfiança nem nada. Eu falei, não, cara, eu preciso estar lá. E aí, posso dormir aí? Aí minha companheira mesmo, eu morava aqui em Brasília, assim, eu morava no Plano, ela morava em Planaltina. É uma distância de 60 quilômetros. Ah, Eu, às vezes eu ia e voltava, tipo, eu ia final da tarde para lá e voltava à noite para dormir, no outro dia cedo trabalhar e assim, só para passar um tempo e voltar. Ela, pô, mas amanhã. Aí tá, a viagem, o desgaste era tão grande que a mãe dela falou: não, dorme aqui. Comecei aí quando viu, Acho que por tava isso que a gente teve morando um lá. relacionamento Quando viu, se mudou de um lado praticamente pro outro. eu lá e ela, quando ela vinha para minha casa, passava 2, 3 dias também. Então, aí eu falava: cara, esse negócio de você morando lá e eu morando aqui não vai funcionar. Mas aí assim. Isso para mim, mas eu acho totalmente possível. Eu conheço pessoas, eu tenho um amigo mesmo, um muitíssimo amigo, que tem um relacionamento ótimo, mas ele tem a regra dos 3 dias. Ele falou, cara, 3 dias. É 3 dias com a pessoa. Mais do que 3 dias é, ó, vai, Vaza. fica lá 2, 3 dias na sua casa. Porque eu não, ele fala, eu não consigo conviver mais que 3 dias. Tem Não homem dá, que se ficar no mesmo, é. embaixo do mesmo Tem teto, homem mais que não 3 dias, não dá. aguenta muito as manias de mulher, né? Que mulher é um bichinho meio esquisito. Mulher é um bichinho esquisito. Mas homem também é, né? Ser humano, é um troço estranho. O ser humano né? Acho que o ser humano não é. Somos Isso não um. é não é algo que é de gênero, não. Acho que a gente é mesmo. Cara, a gente é um universo, cada pessoa é um universo. Não tem como você querer compreender. E um casamento quando você tem um relacionamento com uma pessoa, seja morando junto ou não, é extremamente complicado, porque você está juntando dois universos ali, eles precisam se encaixar. É. Então, um tem que abrir uma lacuna onde o outro não tem como abrir, e vice-versa. Você tem que encaixar, porque senão dá briga. O meu relacionamento hoje, eu considero assim, para mim, de todas as experiências que eu tive, 100%. Mas o único ponto em que eu tenho atritos, às vezes, é com essa questão de organização, mas por culpa minha. Porque ela é normal, ela como qualquer outra pessoa normal. Ela organiza e desorganiza, ela limpa e suja como qualquer outra pessoa normal. Eu que sou extremamente criação, eu sou Toque de limpeza. organizado. Só que é aquela coisa também. Aí eu assumo a culpa. Pô, eu sou extremamente organizado, adoro limpeza. Pergunta se eu gosto de limpar. Pergunta Ah, se eu gosto de organizar. Já ah, gostei. Hoje em dia não, mas antes dos filhos, meu irmão, fazia questão, eu fazia as faxinas, fazia a organização, tudo. Por quê? Porque eu saía, sabia que quando eu voltasse ia estar daquele jeito. mas com filho, Depois de né? Com filhos, filho não tem casa que fique de não pé. dá, O meu cara. irmão mais Aí, novo assim, o desejo de manter a casa arrumada, limpa e não tem organizada como. Criança não é tem como. latente. Agora, Criança pergunta se eu quero bagunça. arrumar, né? Então, aí eu olho para mim também e falo, porra, peraí, né? Ela tá se Menos, né? matando de trabalhar, Menos. chega em casa limpa, eu ajudo. Ajudo não, né? Porque é minha obrigação também é ajudar, se eu não fosse obrigação minha e fizesse. Então, Uhum. tá. Pelo menos Mas, lavar os copos, né? Pelo menos lavar a louça, pelo pô, menos, né?
É, Ah, mas você é, tem que então, ensinar as assim, crianças. Seus filhos têm quantos anos? Tem que ensinar eles também a ajudar na limpeza. então, não, são pequenininhos. O guri tem 4 e a guria tem 6. Ah, minha Então, eles sobrinha são tem bem, mas estão 5 aprendendo. Eles já e lavam, ajuda. eles já organizam o quarto, Ah, já não. lava o prato sujo, já tá. Mas é É. um processo. Mas, assim, isso é, igual eu tô falando, meu relacionamento, minha vida. Eu, na idade deles, eu já limpava chão, já colocava sofá em cima do outro com a minha irmã, limpava chão. Minha mãe saía, ó, lava a louça. E se não areasse a louça, apanhava. É, Então, não, lá em casa era assim também. Minha mãe dava as tarefas, eu só não gostava de limpar banheiro. Aí o irmão mais velho que limpava. O mais novo eu nem sei o que fazia, que o mais novo sempre mimado, né? Mimadinho. E a do meio é revoltada, que sou eu, né, no caso. Vem cá. é, Sobre pessoas estranhas, estranhezas, que a gente falou que o ser humano é um bicho, é um troço esquisito. O ser humano é mais esquisito que todos os animais que você possa imaginar na Arca de Noé. O ser humano é mais estranho. E aí vem aquela questão que a gente ainda não falou dos assexuados. Você ontem me falou que eles não são estranhos. Eles são até ah, mais normais, eles são mais evoluídos. Por quê? sabe que eu tenho inveja? Eu tenho inveja de quem é assexuado, assim, a pessoa que não tem. Eu Eu tenho não tenho inveja porque, inveja, não, tipo, mas me eu, explica eu, por eu que que você tem. tenho. Eu tenho, porque, cara, eu sou uma pessoa muito produtiva, assim. Eu, se eu não estou produzindo, por exemplo, até bem pouco tempo atrás, eu Hum. tô com 35, vou fazer 35 anos esse ano. Cara, tu é muito novo, tô mais velha que você. Nossa Senhora, que horror. Meu Deus. Mas eu já vivi bem uns 60, pode falar a verdade. Já morou em Mas Amsterdã, já eu. conhece tudo, né, da vida, as Nossa, cara, não, nesses loucuras. 35 anos eu vivi outros 35. Mas Intensamente. vamos lá. Eu até os 30 eu detestava dormir, porque eu achava uma puta perda de tempo. Eu falei, cara, pra que dormir, velho? Eu tô perdendo tempo, eu podia estar produzindo um monte de coisa. Hoje eu preciso, se eu não dormir, o resto do dia é perdido. Meu pai tinha uma frase, tem Mas uma eu sou uma frase pessoa muito produtiva. que ele fala assim, pra que dormir? Você tem a morte inteira pra dormir. Isso é horrível, né? Mas é verdade. Eu Você falava tem a isso, morte eu inteira pra pensava dormir, assim, não eu, dormir. eu ainda penso. Horrível. É exatamente isso, eu ainda penso. O problema é que eu não dou conta, né, de me manter É, acordado, o não. corpo cansa, o corpo Mas, cansa. assim, sou extremamente produtivo. Aí eu fico pensando, cara, o tempo da minha vida que eu perdi com um relacionamento, procurando pessoas, procurando sexo, gastando ficha. Quantas noitadas eu passei investindo numa pessoa para poder ficar com aquela pessoa? Pô, se eu tivesse na frente de um computador escrevendo, se eu tivesse fazendo música, se eu tivesse, cara, eu tava com uma obra sensacional, fantástica, enorme. Tá, não sei se as Ah, pessoas assexuadas elas devem ter outros problemas. Sei lá, eu conheço um mesmo que nada ele garante que tem os problema assexuados produzam. Às vezes eles não fazem é, nada, eles, nem sexo, nem nada. Aí também é, calma, né? não, mas eu digo assim, para mim, se eu fosse, se eu não tivesse, eu ia estar, porque é natural. Se eu não tiver cuidando, se eu não tiver a fazer, igual filho, casa, trabalho, essas coisas, eu estou produzindo alguma coisa, assim, eu não fico parado. Dificilmente eu tenho ócio. E mesmo o ócio, meu ócio é criativo. Eu preciso do ócio para poder criar. Eu Então, também. assim, eu sei que eu produziria muito. Eu não Eu consigo. produziria muito. Agora, a pessoa. Aí, por isso que eu invejo. Mas aí, igual você estava falando, muita gente fala, pô, por que que esse povo não se trata para ser normal? É Cara, eu horrível, não acho que eles horrível esse sejam pensamento. anormais. Eu não acho que sejam anormais, assim. Na real, eu acho que isso é muito natural. Cara, a sexualidade é uma coisa é muito ímpar, assim, é muito plural, sabe? É uma coisa E nós não muito. somos É psicólogos para muito. ficar analisando a pessoa, se ela tem né, esse Não, não problema, mesmo. aquele, se ela é. Tinha um termo da psicologia que falava o quê? Ai, é uma coisa horrível, é pior do que o sexuado. Ai, eu esqueci, não quero nem lembrar. Assim, mas a gente não tá aqui para analisar ninguém, nem para ser analisado, né? A gente Não, tá só aqui não, não conversando mesmo, não sobre. mesmo. Eu não tenho a menor condição de analisar ninguém. Mas Eu tô nem falando eu. de Quem minha sou eu para opinião, né? analisar alguém? Eu Né, eu nem tô falando me analiso. minha opinião. Oi. Volta aí, rapaz. Para de lá. Opa, voltou. Parou e voltou. Eu acho que não dá para você colocar assim, todo mundo na caixinha, sabe? Você fala assim, não, você é. Eu acho que até a assexualidade é um tipo de sexualidade. Sei lá, às vezes é que nem aquele. Tem um animal, eu esqueci o nome dele, Mamífero? Um mamífero, um é um, réptil? é- é um- caraca, ele é um.
Eu vi uma vez Mas, no sorvete que ele só tem uma única relação sexual na vida. Assim, a vida não, inteira ele tem uma única não, relação sexual arara azul e só se acaba. relaciona com. E morre. Tipo, ele se prepara a vida inteira para aquele ato e morre. Então, tipo, sei lá, às vezes. Só que diz que É um morre de inseto, prazer, que é né? o nome prazer. Não, inseto, que a abelha É mata. uma. Não, acho que é um tipo de molusco. Molusco. É um fruto do mar, é um tipo de molusco. Ele tem tanto prazer que ele morre. É o Lula, né? Só Sei que o Lula lá, é né? Às vezes diferente. a pessoa assexuada ele vai ter uma relação nela, mas vai ser uma que vai valer por todos. Ou pode ser que ele não tenha nenhum. Então, tipo, eu acho que É. é uma coisa muito plural. E eu me sentiria muito privilegiado se eu fosse, né? Mas talvez não me sentiria se de fato fosse, porque Ia eu ser ia taxado talvez pelos outros, me né? perguntar. Porque é muito fácil, né, Ia cara, a sofrer gente julgar preconceito. a vida, a experiência do outro, a gente já tendo a nossa, né? É muito fácil. Por isso que eu falo, eu queria ser. Por quê? Porque para mim isso já foi um problema, já gastei muito tempo com isso. Agora, se eu não tivesse gastado tempo nenhum, falar, porra, quanto tempo eu poderia ter passado tendo prazer? Né? Então, é uma coisa Mas muito, vem cá, Bardo, você muito. acha que. Mas você acha que a humanidade evoluiu pouco lá dos primórdios até hoje? Porque só fica pensando em guerra, em sexo e não sei mais o quê, em assim, Ah, cara, a mais gente destruição do evoluiu. que construção, né? Não, acho que a gente evoluiu em muitos aspectos, mas Hum. Na sexualmente. essência. Na essência. Hã? Evoluiu Cara, no eu acho. externo, mas na essência, aqui dentro. Não, na essência, eu vejo, né, tudo que eu já li de experiência, eu acho que o sexo, a atração sexual, essa necessidade, ela é muito primitiva, né? É um instinto, praticamente, né? A gente tem atrapalhado isso muito através dos tempos. Eu leio muito textos antigos e tudo, gosto muito de ler isso, eu estudei teologia, então eu aprendi a Mas, ler em línguas tipo hebraico, aramaico, ler coisas antigas. Pô, na Roma Antiga, essa questão da sexualidade era muito mais evoluída do que é hoje, por exemplo. Ninguém ficava Pompeia era uma questionando. loucura, né? Pompeia até hoje. Tipo, ninguém Lá nas ficava questionando. ruínas você E vê lá os desenhos o, das casas. Pois É é, pura e assim, não, sedução. não era Mas, essa. Porque hoje a gente fala, uau, nossa, aquilo era loucura, pô, que putaria. Cara, aquilo pra eles era, velho, é normal, era instintivo, era natural. Então o a filme gente que foi Calígula. criando, né, O através do filme tempo, Calígula. essa. O que é isso, né? Sim, Choque. é. Não. Muito embora tenha sido escrito. Eu acho que a Calígula foi mais É mais imaginativo, né? Mas. É, imaginativo, mas com base histórica, né? Com certeza ele leu muito para Loucura total. ter aquilo. Agora, eu acho que lá eles eram muito mais evoluídos, até em outras culturas são muito mais evoluídos que isso, porque aí a gente instituiu não, você não pode ter mais do que uma esposa. Aí, lógico, né, que através dos tempos também a gente é patriarcado, né, muito machismo. Tem poucas Mas você sabe culturas que que eu não aceitavam acho que a nada mulher tivesse mais que demais um marido. naqueles muçulmanos, Mas eu tô países falando, árabes. tem poucas culturas, Eu tem não poucas acho nada culturas demais eles que a levarem as mulher podia mulheres. ter. Como é que é? Eu não acho nada demais naquelas culturas dos homens que têm várias mulheres, porque se eles têm todo o poder, toda a grana para dar o presente que elas querem, porque o que a mulher quer? A mulher quer bem bom, né? Se a mulher casa com um cara, ela quer o quê? Ela quer bem bom. É. Vamos ser claros. Quanto mais o cara pode dar, mais ela quer. Então, se o cara é cheio dono de um império, por que não ter 20 mulheres? Desde que cada uma fique no seu canto para não se engalfinharem, né? Que mulher é um bicho que gosta de. Nada contra. Pois mas aí, voltando nesse ponto, eu acho que nesse aspecto a gente acabou pegando toda a nossa possibilidade, toda tipo, vamos, digamos assim, nosso potencial Uhum. sexual e foi colocando isso dentro de uma caixinha, dentro de uma caixinha, dentro de uma caixinha, foi diminuindo, diminuindo. Aí o povo explode, né? Aí tem os armários que todo mundo sai de dentro e a galera fica louca porque Não, e falou, ainda tem a peraí, cara, religião, que atrapalha, mais atrapalha do que não, a ajuda, né? A religião, sem religião, dúvida nenhuma, Nossa foi Senhora. a maior vilã nesse aspecto aí. E por motivos totalmente econômicos, né? A maior, assim, Hum. quase todas as religiões você vê que a maioria das religiões,
poder. primitivas, tribais, que não tinha visão econômica de controle igual o De Estado, poder, verdade. nenhuma delas tinha nenhuma regra com relação a Status, a dinheiro, questão riqueza. sexual, né? Pensar, ah, não, nosso sacerdote não Aham. pode se deitar com mulher, nossas Ah, sim. sacerdotisas são santas, são castas, não pode, não. A maioria das religiões tribais, se não todas, elas não têm esse problema porque não almejava poder, não tinha, no caso de algumas, né, o catolicismo, o muçulmanismo, eles não tinham essa questão de se manter o Estado, se manter o poder, se manter a questão financeira. Então, acaba sendo interligado e a gente acha que a É. gente evoluiu muito Outro dia eu assisti, nesse aspecto. isso me fez lembrar uma coisa da yoga. Outro dia eu assisti um documentário de um mestre da yoga que ficou super famoso lá em Los Angeles e outros lugares lá dos Estados Unidos. E ele depois ele sofreu o processo de várias alunas que disseram que ele estuprou durante os períodos assim de estudo, que ele tinha uma escola onde elas Uhum. ficavam lá fazendo aula para treinamento para serem professoras. E aí, depois, começaram a acusar o cara de ter estuprado todas, e aí ele ganhou todos os processos. Mas assim, engraçado isso, né? A mulher. Eu não consigo entender uma mulher que é esclarecida, estudada, tá fazendo aula de yoga, se envolve, depois fica desgostosa de alguma coisa que acontece e aí começa a falar que o cara fez isso e aquilo. Sei lá, eu não sei, não sei quem tem a razão ali. Mas não é estranho essa coisa do homem não poder. Ele é o É mestre e não difícil pode até. comer ninguém, mas ele comeu todas. E aí agora elas estão revoltadas. Que isso, gente? Onde nós estamos, né? Estavam fazendo o que ali É, então? De repente elas assinaram é, pelo de que é, realmente isso vai acontecer. De repente, não. Umas coisas assim muito é sem. muito polêmico, né? Muito É uma louco. situação muito polêmica. Cada situação dessa é vista de uma forma, né? Eu convivi bastante em meios religiosos e tudo assim, onde sempre tem um Um mestre mestre. que aconselha e tudo isso. Essa Que galera é acaba admirado. A galera exerce um poder admira. de persuasão, A né? galera entra numa De onda manipulação. de admiração. De E de uma manipulação repente muito grande. se decepciona. Aí na decepção, aí quer fazer o oposto. Não admira mais, se decepcionou, agora eu quero me vingar. Isso é horrível. Aí eu te falo que o ser humano é louco, né? Isso é horrível. Né? A Eu pessoa não tem não, direito de fazer isso. assim, não falo de nenhum dos lados, porque esses mestres, assim, eles têm um poder de manipulação muito grande, que às vezes, mesmo essas mulheres esclarecidas, mesmo essas mulheres que estão ali por livre e espontânea vontade, acaba se deixando levar por um papo, por uma coisa que aí quando elas acordam já tá na fala, caramba, o cara abusou de mim. Eu não tava nem percebendo que o cara abusou de mim. E não foi, aí, por que que quando acontece com um, acaba todas falando, aconteceu comigo também, que meio que abre os olhos e falou, oh, peraí, Uma realmente coisa aquilo não tinha meio nada a ver com ritual, ou Aqui mesmo na Chapada dos Veadeiros João de aconteceu com a Deus. galera da Ah, ayahuasca. não, Hã? João de Deus não, 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 não. Não, não, o João de Deus ainda teve João de Deus aqui perto também, é outra história. Mas assim, aqui mesmo tem uma galera da ayahuasca aí que teve uns casos desse, o cara dopava as meninas e aí abusava, e aí não se davam conta daquilo, começaram a perceber que estava estranho, e umas com as outras foram conversar, pô, peraí, aconteceu alguma coisa errada. Mas é claro, né, sempre tem as oportunistas e tudo, mas Tem. eu acho que isso é muito difícil julgar, muito difícil dar. Eu sempre fico, assim, se for para tomar partido, eu sempre vou tomar partido do lado mais fraco, ou seja, daquela que foi manipulada. Eu sempre vou... Não, eu também, tudo e eu sou bem. homem, cara. Eu Mas a sei que gente homem sabe que é tem os foda. oportunistas pra caramba, né? Eu acho que até mais que os inocentes Tem. tem os oportunistas. Muito mais, muito mais. Tem, tem. E as Tem inocentes ser vão humano, cara, é na onda complexo. das oportunistas. Tem isso, pra caramba. Mas então, aí Tem, acabou que a tem, gente ser humano é mudou complexo. todo aqui o assunto e não fechou no lance dos evoluídos. Quem são os evoluídos? Eu até acho que Nenhum de comentei isso com nós. você, assim, eu acho que essa galera que é assexuada é um traço evolutivo isso. Eu li uma vez, eu até tentei procurar, achar aqui um artigo científico que eu li uma vez de ele era um neurologista que escreveu um artigo na área de psiquiatria e tudo,
Só que o aplicativo que eu tinha acesso a esses artigos, eu perdi o acesso e não consegui mais. Se não me engano, era um artigo que foi publicado na Cambridge, pela Cambridge, uma coisa assim. Aham. E ele falava que era um traço evolutivo essa questão do assexuado, Deixa eu mudar de lugar, porque que tá uma ele, barulhada. ele, ele Baixa a luz deixou aí. uma necessidade primitiva, era um traço evolutivo, porque acabou que essa parte sexual ele definiu como sendo um, um traço primitivo de uma necessidade que essas pessoas passaram a não ter mais essa necessidade, Uhum. né? Então ele até classificou como sendo um traço evolutivo. Muito embora se todo mundo evoluísse desse jeito, já era uma unidade, né? Ou não, a gente é uma outra jeito de se reproduzir. Mas Sei lá. depois de terminar, eu falei, cara, realmente, essa galera, igual a gente tá falando, não tem que se tratar, cara. Essa galera é muito evoluída, porque Que isso é, tá sacanagem, né? Falar isso. eu acho que o pessoal sexual é muito evoluído, cara, porque, ó, na moral, eles não têm metade dos problemas que pessoas normais têm. Eles não vão passar a adolescência atrás de namoricos. É. Que não levam a Não vai nada, ter né? problema de Esses ter namoricos filho na adolescentes não levam juventude, a nada. Gente, ó, desculpa, sabe? Bardô, mas tá uma barulhada. Nunca esteve tão barulhento aqui. Ali no Eu corredor não tô tinha gente ouvindo. conversando. Aí eu saí da sala. Agora eu tô aqui no quarto, tem um cachorro latindo lá embaixo. Hoje tá difícil o negócio aqui. Tem que botar uma coisa isolante aqui. Pra não ter essa barulhada. Esse som ambiente. Pois é, eu penso isso, assim, eu penso isso dessa galera. Assim, para mim seria seria uma puta evolução se eu conseguisse desligar essa chavinha. Assim, falou, opa, Né? não me preocupo mais com essa parte. Não, não hoje, não mais, né? Hoje eu preciso disso, porque senão minha família tá ferrada. Pois é, gente. Aí no início dessa live, uma menina perguntou, nem lembro o nome dela, que eu, quando eu faço com a Beth fica lendo tudo. Oi, fulano entrou, Beltrano, ai, parabéns, que legal, que massa. E eu fico só ouvindo. E hoje a gente conversou Deixa eu tanto ver aqui. que eu nem vi quem entrou, quem acenou, quem perguntou. Gente, desculpa aí, galera. Eu sei que vocês gostam do papo da gente, a galerinha aí, mas hoje não deu. Hoje o papo fluiu pra caramba. E, Bardô, vamos fechar Diga isso, aí. né? Vamos fechar, porque a gente pode, de repente, na outra terça, abrir um outro assunto, onde a galera possa participar também, porque a galera acho que ficou meio tímida com esse assunto de amor livre e assexuados. A galera fica meio assim, o que é isso? Esses dois aí são quem para falar sobre esse assunto? Ninguém, a gente não é Teve ninguém. gente, ó, teve gente que entrou aqui que eu sei que já teve relacionamento aberto aqui, eu As conheço. duas amiguinhas. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Conheço a galera. Mas cara, é um assunto que desperta muita curiosidade, né? Todo mundo quer saber, mas como é que foi? Como é que funciona? Era o que eu mais ouvia quando escondi, né? Então, quando eu saía, sei lá, saía nós três, ia pra um show, pra alguma coisa, algum lugar que eu tocava, as pessoas diziam, cara, como é que é isso? Como é que funciona isso? Claro, Cada funciona, um, né? a experiência é Explicava, claro, individual, né? Como é que é, vai lá e individual. faz do teu Mas jeito, que cada um não faz é do uma teu coisa. jeito. E não é nenhum bicho de sete Não cabeças, é. cara. A questão é você saber, né, ter um mínimo de maturidade para lidar com a situação, né? Porque Uhum. eu já vi um amigo mesmo falou, cara, eu não sei, velho. Eu sou muito complexado, eu sempre ia me achar o mal amado. Sempre ia achar que estava amando mais a outra pessoa. Eu falei, então realmente não entra. Não E se entra você. nessa, não entra nessa que vai Não entra. piorar. Não entra É, nessa para porque entrar você nesses não lances dura. diferentes, a pessoa tem que estar muito bem, né? Tem que estar assim, tranquila, sem neura. Porque se já entrar com neura, ó, não vai ser legal, É, não. eu não digo nem. Assim, eu entendo o que você fala quando você fala, tem que estar muito bem. Mas eu acho que se a pessoa já tem isso resolvido, ela pode não estar muito bem em outras áreas da vida, mas nessa parte ela tem que estar muito bem resolvida. Mas é aí que eu Sabe? Tipo, do falo. que ela quer, do que ela sabe, que ela sabe, assim, essa maturidade. Tipo, não adianta a pessoa ter dependência da outra, cara. Se você é dependente em algum aspecto da outra pessoa, não vai dar certo. Certeza que não vai dar certo. Assim, pode até parecer que está dando, mas alguém vai estar sofrendo muito no processo. Em uma hora, Uhum, o bicho pega, alguém vai surtar, vai pular fora. Sabe? uhum. Eu já vi, assim.
A gente, não, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Ela fala, cara, não tá tudo bem, você não tá bem. Não, não importa e tal, até que, pum, No final das contas, sabe? a pessoa. De repente a bomba explode. Aí tem De um repente a surto bomba explode. psicótico, nunca mais quer olhar pra tua cara. Eu já tive isso com o namorado, Ixi, sabe, de dar nojo. Eu falei, ah, não quero mais saber dessa pessoa. Me fez mal ver essas coisas. E aí a pessoa fica com é. um asco, né? Um troço assim, tipo, ai, sai Mas, de cara, perto. assim, fechando o ponto, relacionamento, vamos dizer, fora da caixinha, né? Fora um relacionamento é, fora do convencional, né? Homem, mulher, casal, homem, mulher, mulher. Um relacionamento é possível, sim. Dá para viver, sim. Todo mundo feliz, sim. Não é nenhum bicho de sete cabeças. A questão é se você tem capacidade para viver isso ou não. E aí, e de onde é que está essa capacidade? Cara, eu defino aqui em duas coisas. Você se ama o suficiente para ter que optar por você em algum momento em que o outro está te fazendo mal? Se sim, ok, próximo passo. Você respeita o outro o suficiente para optar por não machucar o outro em detrimento a você em algum momento? Ou seja, você sabe ceder? Sim. Ok, então, tipo, habilitado, vai lá e tenta. Mas tenta como? Dentro da sua realidade, dentro da sua experiência, dentro do seu universo. Não vai tentar copiar nenhum relacionamento, não vai tentar, ah, mas fulano fazia isso, cara. Não, fulano é É. fulano, fulano tem a vida dele, dela, deles, enfim. Vai na sua, É um sacou? assunto que não acaba, né, Bardô? É um assunto que não fecha. A gente Não, pode ficar ixi, a aqui o gente dia poderia passar inteiro a noite inteira discutindo a falando sobre madrugada isso e te dar toda. mil exemplos. Não vamos chegar a conclusão nenhuma, porque é aquela coisa, cada um tem que viver a tua vida. E não tem que É, imitar a vida do outro. simples E, assim. né? Essas coisas não tem muita, o que você falou, receita. Não tem receita. Então, vamos Não tem, não fechar, tem. porque a barulhada aqui tá braba. O cachorro parou de latir, mas daqui a pouco ele volta a latir. Hoje eu não sei o que aconteceu nessa terça-feira. E vamos te convidar para uma próxima. De preferência, Pode a convidar. Beth também, que a Beth, pô, adora a Ah, participação Beth, dela grande e ela Beth. não veio, cara. Ela me deu um presente, você, porque senão eu ia fazer sozinha, ia ter que chamar um convidado que eu não sei quem era, ia sortear. Mas você, pô, super funcionou. Obrigada, Bardô. Valeu. E Valeu vamos demais. continuar a parceria e A vamos galera que entrou pensar em aqui, os meus assuntos. seguidores aqui, provavelmente entrou achando que eu ia estar tocando alguma coisa. Galera, hoje a live é só bate-papo. Ah, você podia tocar um pouquinho aí, ó. Seu Pois é, sopro. hoje eu tô sem instrumento nenhum aqui. Ah, Eu não tô no meu. Hoje tá todos os instrumentos no estúdio, eu tô sem nada, senão eu podia dar uma palhinha aqui ainda. mas então na próxima você vai ser convocado Na para, próxima a gente toca umas flautas. tá? Que- Tá joia então, Ana. Obrigadão, viu? Obrigada a Foi um você, prazer. um beijo, até a próxima. Obrigada, gente. Hoje a gente Até só bateu mais, um papo valeu. aqui, eu e o Bardô. Não tivemos muita interação com a galera, mas na próxima teremos. Obrigada e vamos ousar muito, galera. Valeu. Ousem também. Ousem, ousem, ousem. Tchau, Bardô. Obrigada. Tchau, tchau.